Alô você, muito bom dia! Tribuna Livre começando, estamos na Rádio América FM 107,1, transmitindo também pela Rádio Cultura AM 830 e aqui pela TV Horizonte, canal 30.1. Hoje é terça-feira, 18 de março de 2025, eu sou Juliana Lima. Te faço companhia nesta manhã até o meio-dia. Lembrando que você também pode ouvir o Tribuna Livre pelo aplicativo Rede Catedral e pelo YouTube TV Horizonte Oficial. Seguimos com o nosso Tribuna Livre nesse novo formato, de cara nova. Ao meu lado, a jornalista da TV Horizonte, Suelen Ogando. Bom dia, Suelen! Olá, Juliana, bom dia a todos que estão aqui com a gente. É sempre um imenso prazer, pessoal, nesse novo formato, nessa nova vibe da Tribuna Livre, gente? Olha, vamos começar para falar sobre o assunto, que hoje é endividamento. E eu quero que você responda pra gente. A nossa enquete do dia é: a dívida já tirou a sua paz? E esperamos a sua participação por mensagem ou pelo texto, tá, gente? Com áudio também no WhatsApp. Olha só, 994122179, repetindo, manda pro nosso WhatsApp, 999122179. E agora eu vou dar o resultado, tá, gente, da enquete de ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos ver se aparece aqui na nossa tela? Olha, gente, o resultado da enquete foi 60% diz que sim e 40% diz que não. Ju, vamos lembrar o pessoal de casa qual que foi a pergunta mesmo? A pergunta da enquete de ontem, Você começou o ano com dívidas. E aí, temos que lembrar o seguinte, essa enquete é a enquete que está lá no Instagram, no @Rádio América Oficial, que vocês podem participar dessa enquete. No final do programa a gente vai dar a enquete de amanhã. E agora trouxemos o resultado da enquete de hoje, mas que foi colocado no Instagram, Sueli? Isso mesmo. E temos uma enquete do programa de hoje também, Isso mesmo, que gente, vamos lá repetir, hein? A gente quer saber, a dívida já tirou a sua paz? Manda pra gente quer escutar a sua história também. Sueli, acabou que eu vou te perguntar isso, Dívida já tirou sua paz? Ah, menina, os boletos sempre chegam, Quando você tem filho, então só Jesus na causa. Mas a gente vai trabalhando, tentando fazer um planejamento financeiro legal e vai dando certo. É verdade. Quem já passou por isso, gente? Todo mundo sabe. Eu também já passei por isso. Quem nunca, Dívida realmente é uma coisa complicada. Você começa a receber aquele monte de mensagem de telemarketing. Isso acaba com a nossa autoestima, não é mesmo? Muitas vezes as pessoas ficam se sentindo até menores, com vergonha, e isso realmente prejudica a nossa saúde física e mental. Aí, para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre esse tema, daqui a pouco a gente recebe aqui nos estúdios o advogado especialista em direito do consumidor, Felipe Ferreira. Ele vai trazer dicas para a gente sair do endividamento, ver se tem algum truque, a gente pode mandar alguma coisa para o Banco Central para dar uma pressionada para reduzir esses juros. Vamos ver o que ele fala aqui, tá? Também vamos receber aqui o psiquiatra Guilherme Rolim para entender como as dívidas impactam a nossa saúde física e mental, viu? Daqui a pouquinho no nosso programa. É isso mesmo, Ju. Agora eu quero saber, e a dívida? Já tirou sua paz? Conta pra gente, eu também que tô curiosa. Mandar um abraço para todo mundo que segue aqui ligadinho no Tribuna Livre, na nossa audiência qualificada pela Rádio América 107,1, pela Rádio Cultura AM 830 e agora pela TV Horizonte também, canal 30.1. Daqui a pouco também nós vamos falar sobre um outro assunto polêmico aqui no Tribuna Livre. Olha, anel rodoviário. Ô, Suelen, quem que nunca passou raiva com o anel rodoviário, Ou pior, quem já nunca presenciou algum acidente no anel? Gente, eu passo pelo anel todo dia. Hoje, inclusive, fiz umas imagens do carro mesmo, para poder mostrar para vocês, Ali no viaduto São Francisco, principalmente. E ali, olha só, essas imagens que eu fiz logo hoje pela manhã para mostrar, o congestionamento próximo do viaduto São Francisco, que é um dos pontos críticos do anel rodoviário. Também temos ali a curva ali do aeroporto da Carlos Prates, que também é um outro trecho crítico, e também o trevo do bairro Califórnia, Pra você ter uma ideia, olha só, Sueli, esses 3 trechos foram responsáveis por 170 acidentes só no ano passado, Nosso anel rodoviário segue aí obsoleto, com muitos engarrafamentos, que tiram a nossa paz,
Quem é motorista sabe, mas quem é pedestre também tem muitas dificuldades, afinal de contas são passagens muito precárias também do anel rodoviário, né? A gente sempre tem essas gambiarras feitas no anel rodoviário e no segundo bloco, às 11h45, a gente bate um papo aqui no estúdio com a Jaqueline Alves, que é especialista em trânsito. Olha, você pode falar também aqui no nosso WhatsApp, né? 994122179. O que significa o anel rodoviário para você? Você evita o anel? Responde para a gente aqui, daqui a pouco a gente coloca a sua opinião. Lembrando que você também pode mandar mensagem de áudio, se você quiser, que a gente também passa aqui, tá bom? Tudo isso e muito mais no seu Tribuna Livre, mas agora presta atenção num recado super importante que eu tenho para você. Ó, a Ana da Sotarelli. Ana, você me escuta? Eu escuto com um pouquinho de microfonia, mas eu tô tão feliz de você estar na televisão. Ô, Ana, eu tô querendo te ver na televisão também, tá? Não, vou mostrar assim a minha carinha aí. Só que eu quero que brilhe os produtos Sotarelli. Eu quero que você mostre quando a gente fala do Vision, porque, gente, Vision Sotarelli tem a melhor combinação de ativos. Os médicos oftalmologistas recomendam para a saúde da nossa visão astaxantina, luteína, zeaxantina, selênio, vitamina A, vitamina E. Tudo isso, imagina, dentro de apenas uma cápsula ao dia. Tem gente com 50, 60 anos caminhando para catarata e nem sabe, Juliana. Tem gente enfrentando glaucoma. Gente, é uma doença séria, grave, e tem uma pontinha genética. Glaucoma é uma doença que causa a perda parcial ou total da visão. Vision Sotarelli, uma cápsula ao dia, protege contra as doenças degenerativas maculares, evita o envelhecimento, a degeneração da mácula dos nossos olhos, Eu falo assim, já nos primeiros dias, já é como se fosse uma lente invisível, que protege da luz do sol, da luz azul, do celular, computador, TV, luz de LED. E tem mais. O Vision Sotarelli, amorzinho, faça um X no calendário lá, ó. Comecei a tomar tal dia. Tá recebendo hoje, mineirinha? Ô, mineirinho. Depois você vai ver. Tem gente já reduzindo o grau. E tem gente que fala assim pra mim, Juliana, 30 anos que eu vou, mais de 30 anos que eu vou no oftalmologista, sempre aumenta o grau. Já colocamos vários depoimentos aqui, né, Ana? Que lindo! Já colocamos vários depoimentos, não é mesmo? Verdade. E de diversas regiões do Brasil. Tem de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do interior de Minas, gente. É muito lindo isso. Tem do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná. É muito gostoso. Eu falo assim, eu amo trabalhar na Sotarelli, mais de 20 anos que eu trabalho na Sotarelli, e é gostoso isso, que cada produto, ele faz a diferença. É dor nas articulações, colágeno tipo 2. Ana, eu andava meio desanimada, tô aqui tomando magnésio, quelato de magnésio. E o magnésio triplação, então? Ele vem com malato, aquela dorzinha no peito, aquela angústia, sabe, aquela ansiedade, aquele nervosismo, vai embora. Meu amorzinho, e hoje, Juliana, tem uma promoção maravilhosa. Tem gente que fica esperando essa promoção. E hoje, já que estamos na TV aí, ó, então vamos fazer o seguinte. Para quem ligar agora, Vision Sotarelli, colágeno tipo 2 para as articulações, quelato de magnésio ou magnésio triplação, né, que ele é 3 vezes mais potente. Levou para 4 meses, para 2 meses? Ganhe o cálcio de tridióstros para 2 meses. Ô, Ana, então vamos de telefone, 0800 603 5363. Lembrando que é o WhatsApp também, 0800 603 5363. Beijo, Ana! Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Tribuna Livre para você. Olá, pessoal! Voltamos com Tribuna Livre. Hoje é dia 18 de março, hein? E nós fizemos umas perguntinhas e temos já algumas participações aqui no nosso telão. Vamos ver o que o pessoal tá falando?
Olha só, gente, nós temos aqui o Márcio Aurélio, gente. Ele diz: bom dia, Juliana Lima e Suelen, vocês estão arrasando no programa novo. Dívida é um problema. Eu já passei por isso e não é fácil. É mesmo, não é fácil mesmo não. Vamos ver mais um, gente? Olha, mais um. Sérgio Nogueira. Ele diz: bom dia, paz e bem. A melhor maneira é ter um planejamento financeiro. Não se gasta mais do que se ganha. É isso mesmo, Sérgio Nogueira. Um abraço para você. É isso mesmo. Ju, como é que é para falar com a gente aqui? Qual que é o número? Suelen, facinho aqui. A nossa audiência qualificadíssima lá da Rádio América já está até acostumado com o nosso WhatsApp. 994122179, é o telefone para você interagir aqui com o Tribuna Livre, mandar sua mensagem de texto, mandar sua mensagem de áudio. Ó, vou aproveitar a deixa e te dar um recadinho, hein? Falo sempre aqui no Tribuna Livre. Gente, não deixa para depois. Se você precisar de dentista, vai logo. Tudo que a gente faz no dentista preventivamente é melhor, não é mesmo? Fica mais barato, dói menos. Ó, então vou passar um telefone para você aqui, você já anota. 34266828. 34266828 é o telefone do doutor Eduardo Leite. O doutor Eduardo Leite é o dentista que a gente indica aqui na Rádio América, quase 20 anos, uma parceria. Eu trato com o doutor Eduardo Leite, muitos funcionários aqui da rádio também já passaram por ele, muitos ouvintes queridos, minha querida Avelina lá do Céu Azul, fazendo tratamento com o doutor Eduardo Leite. Então, ó, se você está precisando de qualquer tratamento, inclusive implante dentário, o doutor Eduardo Leite é especialista em implante dentário, mas faz qualquer outro tratamento. Coloca placa de bruxismo, né? Cuida aí dos seus dentes, coloca aparelho ortodôntico para você e para toda a família. Tem muita gente, né, Suelen, que fala assim: eu já tô adulto, eu já tô velho, não vou colocar aparelho não. Coloca, gente, dá nada não. Hoje em dia você tem tecnologias avançadas, né, que ao invés daquele ferrinho, você coloca um aparelho transparente, dá tudo certo, mais estético, tá? Então liga lá, 34266828, fala lá com o doutor Eduardo Leite, aproveita e já faz uma negociação com ele, fala que você é ouvinte da Rádio América, da TV Horizonte, que eu te mandei lá e ele vai fazer uma condição super especial para você. 34266828. Ô, Sueli, temos também matéria, né? Sobre é mesmo, Ju, porque dívidas. Lembrando que o nosso tema é sobre dívidas. E será que o pessoal tem controle e planejamento financeiro? Nós vamos saber tudo agora com a nossa repórter Erlane Grace, que esteve nas ruas. Vamos dar uma olhadinha. Meninas, por aqui as pessoas contam que estão com o orçamento equilibrado. Dá uma olhadinha. Não, tem antiga não, eu paguei tudo. Não sair muito, não gastar muito, né? Economizar o possível, para não ficar devendo nada para os outros. Então depois se enrola todo e aí fica difícil. Geralmente eu faço uma planilha e coloco os meus gastos fixos. Como eu moro de aluguel, então eu já sei o que eu vou gastar com aluguel, geralmente água e luz também. E os gastos com comida eu também tenho uma noção, então tudo planilhado. Não comecei com dívidas, né? E para isso é fundamental o planejamento. Então todo ano eu faço um planejamento financeiro, né? E acompanho as minhas contas, receitas, despesas, justamente para isso, para livrar das dívidas. A gente sempre tem dívidas, né? Mas são dívidas pagáveis, controláveis, né? Então não tenho nada de dívida que seja algo que me tire o sono. Mas tem dívidas IPVA, IPTU, que inicia-se o ano com elas, mas em si tudo controlado. Não tenho nada de dívida que venha falar que eu estou endividado. E vocês, Juliana e Suelen, vocês estão com alguma dívida? Conta aqui pra gente. Eu tô com dívida demais, viu, Suelen? Até maio aí, vou falar pra você que é salário só cair para poder pagar a conta, viu, gente? Mas tem que ter realmente paciência, tem que ter calma, porque assim, endividamento é uma coisa que a gente perde o controle mesmo, né? Às vezes a gente fica desesperado, isso tira o sono da gente, tira a paz, mas a gente tem que entender o seguinte, tudo passa, né, gente? Então, às vezes a gente precisa até de fazer um empréstimo para poder sanar o cartão de crédito, que hoje é o nosso pior vilão aí do endividamento, né? Muitas vezes tem gente assim que é engraçado, eu brinco com os amigos, falo assim, dívida eu faço assim, eu deixo tudo lá fechadinho, porque aí eu não tenho que ver. É uma boa. Se tem que pagar ou não, né?
Ó, Suelen, e você? Você já falou também que você tem mais tranquilidade com isso, né? Na verdade, eu gastava muito. Mas aí eu fiz um teatro, acredita, menina? Que chamava Centavo por Centavo. Depois que eu fiz esse espetáculo teatral, que eu era protagonista, eu aprendi a lidar com finanças. Gente, é incrível, viu? Teatro também é cultura e ajuda também no planejamento financeiro, viu? Olha só, vou aproveitar, gente, vou te dar uma outra dica super importante. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Você tá aí com alguns sintomas, tipo falta de energia, você tem um mal-estar, aquele cansaço extremo. Ó, isso pode ser sinais de diabetes, viu? E aí, a gente tem um produto muito bacana que é o Glicotrate. Olha só, vou mostrar para você aqui, ó. Glicotrate, uma cápsula por dia só. É o que a gente chama da faxina, né? Faz aquela faxininha mesmo e ajuda a reduzir a sua glicemia. Então, olha só, mas não para de tomar o remédio não, tá? Continua tomando o seu remédio para diabetes e toma o Glicotrate como um suplemento que vai te ajudar com esses sintomas aí e principalmente reduzir a sua glicemia, tá? Glicotrate é o suplemento que a gente indica aqui, tá bom? Ó, sempre tem uma promoção, inclusive, tá? No Glicotrate. Hoje, se você ligar lá, as 20 primeiras ligações, você tem um desconto de 70%. Isso em comemoração à Semana do Consumidor. E, de quebra, né, você ainda leva aí de presente o Condrofix Ultra, que é um tratamento exclusivo para poder diminuir as dores nas articulações e dores crônicas, tá? Vou passar o número, é facinho. Você pode ligar no telefone 23424480, 23424480, ou também, se você preferir, pode fazer uma ligação gratuita no 0800 494 1012. 0800 494 1012, gente. Liga lá, peça já o seu Glicotrate, esse suplemento que está realmente revolucionando o combate ao diabetes, tá? 11h23, eu vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente começa a desdobrar sobre esse assunto de dívidas e endividamentos. Pode mandar a sua pergunta aqui, pode participar conosco da nossa enquete. Telefone você já sabe, 99412-2179. Te espero. É isso aí, gente. Voltamos com Tribuna Livre e agora nós vamos falar sobre direito bancário. Como diminuir os juros abusivos dos bancos com Felipe Ferreira. Ele é advogado especialista em direito do consumidor e vamos falar também sobre os impactos das dívidas na saúde física e mental com Guilherme Rolim, que é psiquiatra, sócio da Clínica Mangabeiras. Gente, sejam muito bem-vindos aqui, viu? No Tribuna Livre. Obrigada, viu, doutores, pela presença, gente. E a ideia é o quê? A gente conversar um pouquinho aqui sobre impactos de saúde na saúde física e mental e também, assim, dar aquelas dicas para o consumidor de endividamento. Vou começar com o doutor Felipe. Doutor, vamos falar um pouquinho. Endividamento hoje é o grande drama da população brasileira, né? Inclusive, a gente fez uma enquete aqui e 60% das pessoas falaram que começaram o ano com alguma dívida. Sim. Tem jeito de sair disso? Quem está desesperado em casa, que dica que a gente pode dar? É muito difícil sair em determinadas circunstâncias, se a pessoa está muito enrolada, mas a dica sempre é procurar oportunidade no mercado. Ver quais são as práticas, os juros estão sendo praticados em outras instituições financeiras, porque sempre tem algo melhor do que aquilo que você tem já contratado. Lógico, o ideal seria evitar antes que essa situação acontecesse. Mas partindo do pressuposto que já existe uma situação de endividamento, o esforço tem que ser buscar juros menores, prazo maior de pagamento, e isso tem no mercado. Por exemplo, cartão de crédito é o grande vilão hoje, né? Muita gente nem esquece até desses juros abusivos, cartão de crédito. Vale a pena pegar um empréstimo, por exemplo, para poder quitar o cartão de crédito, considerando os juros do cartão de crédito? Quase sempre sim. O ideal é olhar mesmo o juros está sendo praticado no cartão e no crédito pessoal. Mas assim, como prática geral, sim, vale a pena o crédito pessoal. Ele tem um juros menor do que o cartão de crédito. O cartão de crédito costuma ser o juros maior que a gente tem no mercado e ele é acumulativo, a pessoa vai se enrolando porque sempre aquele crédito está disponível. Então ela não pagou a fatura inteira, no mês seguinte aquilo já é automaticamente repactuado. Então assim,
vira uma bola de neve e é difícil da pessoa sair dali. Não é fácil não, né? É. E, ô, Guilherme, fala pra gente quais são os impactos dentro da saúde mental também, né? Endividamento não é uma coisa fácil, não é mesmo? Realmente, ter dívida, né, isso acaba acarretando um adoecimento psíquico mesmo, é um risco maior de ficar deprimido, crise de ansiedade. Então é importante saber lidar com o dinheiro também, né, porque se endividar é risco para adoecimento mental. Doutor, quando a gente pensa nisso, assim, a primeira coisa que vem à minha cabeça é parar de dormir. Sim, insônia, né? Ansiedade, né? A pessoa fica pensando na dívida, remoendo como é que vai fazer. A pessoa acaba ficando muito ansiosa e estressada, não só por ter a dívida, às vezes os próprios credores também que vão, né, cobrar a dívida da pessoa, né? E a gente tem sempre no Brasil essa questão, né? Eu tô com um problema que é um sintoma, né? E aí o seguinte, às vezes você vai ao médico e você não necessariamente esclarece qual que é o problema, né? Por que é o problema? Exatamente. Você chega lá e fala assim, tô com uma crise de ansiedade, doutor, não tô dormindo bem, né? Eu tô com depressão e muitas vezes tem vergonha, principalmente quando a questão é endividamento. Tô falando isso né? Porque eu também já passei por essa situação, experiência própria. Mas aí você quer tratar o sintoma, mas não fala qual que é o problema, doutor. Exatamente, você tocou no ponto importante, porque na verdade as pessoas têm vergonha de falar que estão com dívidas, né? Então é importante o profissional da área de saúde, principalmente, né, psiquiatra, psicólogos, né, abordarem o assunto, perguntarem como é que está a situação para a pessoa se abrir, né, conseguir contar o que está acontecendo verdadeiramente. Porque a pessoa que está com dívida, ela tem vergonha, ela tem medo de contar, não só para o profissional, para os familiares também, elas escondem por vergonha, né? Então tem que lidar com o estigma, é importante. Aí, doutor, aquela situação, né? Pode até tomar um remedinho para melhorar, né? Pode até, mas aí se não trata o problema... Pois é importante, é óbvio que se a pessoa deprimiu, independente de ter o problema ou não, ela tem que tratar a depressão, né, a insônia, a ansiedade, porque se ela não estiver bem, como é que ela vai tomar uma decisão financeira? Porque a pessoa tem que estar bem para tomar decisões. Se ela não estiver bem, ela tem que, às vezes, chamar um familiar para tomar essas decisões por ela, porque ela não está em condição de tomar essa decisão. Em cima disso, doutor, pode algum familiar ajudar também dentro dessa questão toda de endividamento perante a um banco ou alguma outra situação? A gente tem duas possibilidades. Tem um endividado ali que pode receber uma ajuda informal, tanto para conseguir renegociar, às vezes para servir como garantia no banco, para conseguir uma taxa melhor de juros. E também tem uma situação extrema, que é aquela pessoa que está totalmente enrolada e não consegue sair dali, ou ela não reconhece, inclusive, a condição dela de endividado, ou que ela está se colocando naquela situação, e aí a gente pode precisar de uma interdição, ainda que seja uma interdição específica para os atos financeiros. Não precisa ser para todos os atos da vida civil. A pessoa pode continuar trabalhando, pode casar, divorciar, outros atos da vida civil. Mas específico para decisões financeiras, a gente pode ter uma interdição parcial, específica e temporária, até ele se resolver ali financeiramente. Isso é possível. O doutor Felipe, hoje em dia, né, Instagram virou uma loucura, é muita informação, né? Deve dar uma pirada na gente esse negócio. E eu tenho visto umas coisas de alguns, entre aspas, especialistas em direito bancário, que eu não sei se é verdade isso. Aproveitar que o senhor está aqui para poder fazer essa pergunta. Tem muitos falando assim, olha, você pode pressionar os bancos para diminuir esses juros abusivos. Por exemplo, se você começar a mandar mensagem para o gov.br, né, para poder fazer essa denúncia, para o Banco Central, o Reclame Aqui, né, que é o consumidor também, né, o site do consumidor.com. Isso adianta, doutor, ou não? Na prática, não. O que acontece? Os bancos no Brasil, eles não têm limite de juros. Qualquer taxa de juros praticada por banco, em tese, ela é lícita. Você, pessoa física, for emprestar para outra pessoa dinheiro, você tem limite de juros, você pode cobrar. Bancos não têm. Então, é difícil a gente estabelecer, de antemão, um juros abusivo. Então, quando a gente entra na justiça, é tentando discutir aquela taxa para mostrar que ela é abusiva, que tem uma desvantagem excessiva para o consumidor. Só que para isso a gente tem que analisar qual que é a taxa média de juros no mercado, para ver se está muito acima. O Tribunal de Minas diz o seguinte, 1,5 vezes superior à taxa de juros média do mercado seria abusivo. Só que assim, a taxa média já é muito alta. Então, 1,5 vezes isso é muita coisa. Então, é difícil a gente estabelecer e conseguir uma reforma de juros. Muitas vezes, o que algumas pessoas falam para tentar pressionar o banco é para tentar entrar na justiça, depositar em juízo o valor da dívida, do empréstimo, e aí forçar o banco a fazer um acordo, porque ele não vai ter acesso ao dinheiro. Mas
na prática, o ideal é tentar discutir direto com a instituição. Muito bem. E, Guilherme, quais são as principais estratégias psicológicas que nós podemos tentar? Uma respiração, uma meditação, para tentar melhorar essa ansiedade, sabe? Esse estresse, uma atividade física. Então, a dificuldade que a pessoa tem é de manter uma vida normal, né? De conseguir manter atividade física, um sono regular, boa alimentação. Se você piora tudo isso, você vai piorando o estado emocional, a tomada de decisão. Se a pessoa tem dificuldade de controle de impulso, de tomada de gastos, então ela tem que, por exemplo, apagar os aplicativos de compra, gente. O celular facilitou gastar, né? Bet, aposta não é investimento, gente. A aposta não é uma maneira... Isso criou muita dívida, as pessoas têm gastado muito com a aposta, as pessoas realmente ficam compulsivos com aquilo. Então, o celular facilitou o gasto em geral, né? Então, se afastar dos aplicativos, apagar tudo, isso é fundamental. Não é assim, vou entrar de vez em quando, não. É não entrar, é apagar os aplicativos, né? Cartão de crédito, se tem, cortar, né? Eliminar o cartão, só gastar aquilo que tem, quer dizer, educação financeira, né? Eu acho que o certo seria ter educação financeira nas escolas, antes de acontecer, né, o endividamento. Depois, nós já estamos tratando as consequências negativas. Então, ensinar as pessoas a mexer com o dinheiro. Isso era importante, fundamental. Aí, depois que a dívida acontece, quanto maior a dívida, quanto maior a dificuldade de pagar as dívidas, maior o sofrimento emocional. A pessoa adoece mais, fica mais deprimido. E é um risco muito grande. Você vê casos muito graves, né, gente? Você vê pessoas, por exemplo, empresários que vão à falência e chegam até ao suicídio. É verdade. Né? Isso é um ponto muito famílias que são destruídas, né? Mesmo, né? Então, assim, depressão é uma doença. Adoeceu, tem que tratar. Sim. Não é só estou um pouco ansioso porque eu estou com dívida. Nós estamos falando de um adoecimento. Então, tem que tratar. Então, isso é importante. Não está bem, pede ajuda. Não tenta resolver tudo sozinho. A dificuldade é isso. As pessoas querem resolver tudo sozinho. É mesmo. Ô, doutor Felipe, e aí, isso que o doutor Guilherme falou é muito interessante, né? Da gente cortar o cartão de crédito, né? E aí é o seguinte, a dica é, porque hoje em dia tá muito fácil, né? Você tem um cartão, 2 cartões, você vai na loja, o povo te oferece cartão, uma loucura isso, você bobear, você tem 10 cartões, né? E aí, quando a gente está nessa situação, é cortar o cartão mesmo? Tentar acessar o mínimo possível de crédito, então, o cartão de crédito pessoal, qualquer tipo, cheque especial, tentar... acessar o mínimo esse tipo de serviço para você não se enrolar mais, ter uma educação ali de gastar o que tem, priorizar alguns gastos, né? Cada família vai ter que decidir quais são as prioridades e renegociar o que tem de dívida. Então, vai atrás do banco, não pode ter vergonha, tem que sentar lá com o gerente, falar, olha, não tenho condição, eu tenho tanto dinheiro por mês, olha, aqui está minha conta, meu salário é tanto. Papo reto. Porque essa questão que o Guilherme está falando é exatamente... Existe um constrangimento, uma vergonha de buscar ajuda. E a ajuda vem disso também, do gerente, familiar, quem puder ajudar. Tem que ir atrás e chegar ao extremo, inclusive, de tentar uma renegociação judicial, se não houver uma possibilidade extrajudicial. E aí buscar um advogado para estudar o caso e ver se é possível, né? Ô, Sueli, será que a gente tem interação aí no WhatsApp? Vamos ver se a gente tem interação aí no nosso WhatsApp sobre dívida. Mas, vocês podem continuar mandando, gente. A Sueli vai chamar aí uma interação, né? No WhatsApp ainda. Na tela. Opa, mais uma aqui. Então, Eliane de Souza. Pegar dinheiro emprestado para pagar cartão de crédito é sair de um buraco, e entrar em outro. Na minha opinião, compra se tem, é só com dinheiro mesmo, Não tem, não compra. E compra se tiver realmente precisando, é verdade, Essa dica é importante, né, doutor? Essa parte final, né? Comprar o que realmente precisa. Tem, né? Mas existe um apelo. A gente estava falando do Instagram, de coisas, tudo parece que a gente precisa, né? E na hora... Então, assim, tem que ter uma reflexão do que comprar. Eu só discordo dela dessa parte que é sair de um buraco e entrar em outro. Porque se os juros é menor, você está entrando num buraco menos fundo. Então, você está saindo de um buraco fundo e entrando um pouquinho mais raso. É ruim, né? E o crédito é importante. É legal a gente ter acesso a isso, porque... é uma forma da gente adquirir coisas que a gente não tem um dinheiro imediato. Então, imagina assim, a gente tem que esperar 12 meses para comprar uma geladeira, porque a gente ia parcelar em 12 vezes e não tem o dinheiro agora. Então, assim, é importante, mas com educação, com consciência agora, também. para a gente encerrar, eu sou de humanos, detesto trem de planilha, número, mas
planilha para poder né, a gente ter um gasto mais racional ali é uma boa ideia, né? Tem até uns aplicativos interessantes que ajudam, né? Excelente. Com certeza, né? É organização, né? Você está falando de uma coisa que é importante, é a pessoa se organizar. Porque muito dessa coisa do gasto é desorganização, né? A pessoa vai comprando por compulsividade, não tem uma organização financeira adequada, e quando vê, está numa bola de neve gigante. E aí acha que entra no desespero, não vai dar conta de sair daquilo. O consenso é, vamos pedir ajuda e não vão deixar essa cabeça baixa, porque isso também não é fim do mundo, né? Não, tem saída. Não é de humanas, se é de humanas, não é de planilha, mas alguém pode te ajudar a fazer a planilha. Exatamente. Colocar lá, gente, te nosso mostrar. tempo tá acabando, mas olha, doutor Felipe, doutor Guilherme, muito obrigado pela presença de vocês aqui, viu, gente? Nós vamos agora para um breve intervalo e na volta vamos falar sobre o anel rodoviário. Não saia daí. De volta com o nosso Tribuna Livre, gente. Agora vamos falar sobre o anel rodoviário, mas antes, ó, dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente separou para ver se você se identifica com ele. Ó, esse vídeo é de um desenho antigo, né, do Pateta, mas ele mostra exatamente assim, como que os motoristas, quando eles entram num carro, a situação fica diferente, né? A gente meio que se apropria desse lugar que a gente é o condutor e que as emoções ficam afloradas, né? A flor da pele. Então, nesse vídeo, o Pateta, é exatamente isso que acontece. Ele entra dentro do carro, antes ele estava passivo, tranquilo, e de repente começa a ficar com raiva. Qualquer coisa que acontece com ele, ele já sai, assim, invocado e já não respeita mais o pedestre, não respeita nada. É um vídeo que, assim, marcou, inclusive, a minha infância, né? Eu sempre lembro, quando eu penso em trânsito, eu lembro desse vídeo. E como a gente vai falar sobre o anel rodoviário aqui, agora, tem muito a ver esse vídeo, não é mesmo, Suelen? É verdade, Ju. Nossa, esse vídeo diz muito sobre essas questões dos tempos atuais, né? Principalmente de tantas vítimas também. Além de acidente, tem o quê? Vítimas de pessoas que vão sendo mortas no acidente por causa de uma raiva, né? Outro dia mesmo explodiu um vídeo de 2 moradores de Uberlândia, que um bateu no carro do outro, começou a bater um junto com o outro, com brigas, e um até ameaçou com arma. Então, que tempos difíceis que nós estamos vivendo, não é mesmo? E vamos falar sobre anel rodoviário, né? Afinal de contas, anel rodoviário é uma dor de cabeça aqui na nossa Belo Horizonte, região metropolitana, né? E para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, a gente está recebendo aqui nos estúdios, com muita honra, Jaqueline Alves, que é especialista em trânsito, e também o Tenente Jouber Dornelas, que é comandante do anel rodoviário, dando essa honra aqui no Tribuna Livre dessa presença. Queridos, vamos começar a falar sobre esse tema árido. Jaqueline, vou introduzir com você. Anel saturou? Anel saturou. O anel rodoviário ele foi criado na década de 1960 e a finalidade do anel era o escoamento do trânsito das indústrias, da mineração, né? O escoamento, no caso aí, desses materiais industriais e da mineração, né? E para tirar o trânsito dos veículos de grande porte, né, da circulação, no caso urbana, né, para que a gente realmente tivesse esse fluxo menor desse trânsito na área urbana. Porém, além de retirar o fluxo dos veículos de grande porte, ele acabou trazendo também o trânsito urbano para dentro do anel. Então, a gente tem hoje, né, um deslocamento, no caso de veículos que vão trafegar em perímetro urbano, mas pela facilidade do acesso, eles acabam, no caso, trafegando. O problema é que a estrutura do anel, ela não mudou. Boa. Ô, Tenente, mandar um abraço pessoal do Batalhão de Trânsito, né, Batalhão Militar Rodoviário aqui, que faz esse policiamento, fiscalização do anel rodoviário. Vamos ser claro aqui. Quando a gente pensa em anel, quais são os pontos críticos hoje? Porque aquele viaduto São Francisco me mata de raiva todo dia. Satisfação estar aqui podendo falar junto a vocês e estar representando o policiamento rodoviário. Hoje nós temos alguns pontos que requerem um pouco mais de atenção no anel rodoviário. São principalmente aqueles pontos onde existe o afunilamento das pistas. Nós temos, via de regra, durante todo o anel rodoviário, 3 pistas, e nos marcos quilométricos próximos ao São Francisco, Carlos Prates, Amazonas, onde deixa de ser 3 pistas e viram 2 pistas, ali de fato a gente tem que ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cautela e um pouco mais de paciência.
Ô, Jaqueline, me conta pra gente, menina, existe alguma forma de melhorar esse anel com alguns escapes ou abre alguma rua em algum bairro, alguma adjacente, menina? O que a gente pode fazer? Ou aumenta a via, aumenta? Pois é, né? Nós temos aí várias ações que podem, no caso, sim, ser realizadas. As áreas de escape, elas vão trabalhar, a gente pode falar que sim, elas são importantes, porque elas vão trabalhar no final. Quando o sinistro de trânsito ele ocorre, o condutor ele precisa tirar o veículo, no caso da pista, sim, elas são importantes, né? Mas o melhor é que a estrutura do anel, sim, ela seja, né, melhorada. Assim como o tenente falou, a gente tem esse problema da diminuição, no caso das pistas. Do afunilamento, né? Exatamente, o que torna, né, o trânsito ainda mais complicado e as situações de risco, no caso, sim, né, mais presentes. Então, a gente precisa melhorar a estrutura do anel e algo que é muito importante, você falou, a questão da área urbana ao redor. Se nós temos um trânsito dentro de BH que tem um escoamento, um fluxo de trânsito melhor, né, a estrutura, no caso das vias, melhor para a circulação desses veículos de pequeno porte, a gente vai ter também uma menor circulação deles e o fluxo também do anel pode melhorar. Ô, Tenente Jober, o senhor que está muito acostumado com o anel rodoviário, com acidente, né? Tem uma coisa que preocupa muito a gente, muitas vezes a gente perde até a paciência, fica sem entender direito, que é a resposta aos acidentes do anel rodoviário. Hoje é um desafio, quem é que faz isso, como é que é o fluxo, tem que acionar os bombeiros, em que momento? A gente tem essa questão também, né, que é grave, de veículos de grande porte, muitas vezes com carga perigosa e é mais complexo. Conta pra gente. Perfeito. Hoje nós temos alguns pontos a se analisar em cima do anel rodoviário, principalmente quando a gente fala desse sinistro de trânsito. O nosso batalhão, nós desencadeamos diversas operações policiais, são operações leis secas, operações cargas pesadas, carga perigosa, a operação Duas Rodas que nós realizamos também recentemente, justamente para trazer para os condutores essa realidade do policiamento rodoviário, mostrar para eles quais as necessidades que devem ser trazidas e atentadas naquela situação para que nós possamos mitigar aí ao máximo essa ocorrência de sinistro de trânsito, né? Esse ano, graças a Deus, aí também eu coloco os militares nessa situação, nós conseguimos uma redução até hoje, dia 18 de março, de 70% no número de vítimas fatais. Ano passado, até essa data, nós tínhamos 10 vítimas fatais, esse ano são 3. A nossa meta é meta zero, então assim, a gente precisa, além do nosso trabalho incessante, da conscientização de toda a comunidade. E o fluxo, quando tem um acidente? O fluxo, ele vai ficar mais lento naturalmente, e por questões de segurança, a gente vai fechar o anel rodoviário para que os militares trabalhem com segurança, os bombeiros, a equipe do SAMU consiga realizar esse atendimento com segurança, para não ocorrer novas ocorrências, novos sinistros de trânsito. Muito bem, Jaqueline. E a gente pode ver também conforme o vídeo do Pateta, né, menina? Aquela coisa de impaciência e tudo. Como que a gente pode tentar melhorar uma educação também dentro de um trânsito, né? Como, gente, vamos respirar, calma. Eu sei que não é fácil, mas o que você sugere? Então, eu falo que o vídeo ele é antigo e muito contemporâneo. É verdade. Sim. Então, você tocou no ponto que eu, inclusive, estava comentando com o tenente, que é o principal. É a educação para o trânsito. Porém, nós hoje temos uma educação tardia. Quando que as pessoas têm uma educação para o trânsito hoje? Quando elas vão entrar num processo de habilitação. Então, quem tem o interesse de se habilitar, de tirar uma carteira, essa pessoa ela tem uma educação para o trânsito. Porém, o centro de formação ele já pega aquele ser humano formado, um caráter formado, onde ele vai trazer muitas vezes regras que, inclusive, no dia a dia ele já tem um prévio conhecimento. Então, eu acredito muito na educação no trânsito já no início. Na primeira infância, na segunda infância, por favor. Exato. A educação no trânsito, ela tem que estar constante no momento em que a gente tem uma criança entrando ali na escola, né? Até no caso final, no ensino médio, né? Reforçando isso sim nas faculdades. E também essas operações aí, né? A educação, no caso, de maneira constante. Não somente nas épocas de campanhas, Maio Amarelo, né, em situações que a gente sim tem que alertar, trazer um alerta maior, mas essa educação tem que ser constante. Tenente, nosso tempo está acabando, ainda tinha um monte de coisa para poder falar aqui, mas vamos lá. Área de escape do anel, resolveu? O senhor acha que ainda precisa de outras? O que nós conseguirmos trazer no tocante à prevenção sempre é bem-vindo. A área de escape hoje para nós
ela é fundamental. Nós tivemos ali a redução de vários sinistros em virtude da área de escape. E, se for possível, a realização, a construção de novas áreas, certamente irá contribuir aí significativamente para a prevenção, para a redução de sinistros de trânsito. Jaqueline, Rodoanel. Rodoanel. Polêmico. Zé, vai melhorar, né? Podemos falar assim que é uma solução que pode sim melhorar, né? Desde que realmente realizada, implementada, ela pode melhorar e muito o fluxo e a redução desses sinistros. Mas esse tráfego urbano ainda vai continuar, né? Vai. Motociclista, com carro, com caminhão, vida louca, vai haver. Vai. Enquanto houver a possibilidade, né, da utilização, vai haver esse fluxo de trânsito. Então, a gente pode dizer que a educação e a fiscalização hoje pode, no caso, auxiliar nessa redução dos sinistros. Muito bem. Boa. Tenente, para a gente poder terminar, dicas para os motoristas no anel rodoviário, para evitar acidente, para poder tentar diminuir um pouco desse rolo compressor de matança, o que a gente pode dizer? Excelente. Eu costumo usar até um termo da nossa Constituição Federal, que é a segurança pública, e eu coloco a segurança viária nesse campo também, ela é um dever do Estado, um direito de todos e, principalmente, uma responsabilidade de todos. Então, para que a gente consiga minimizar sempre, continuar trabalhando de maneira preventiva, a gente pede aos condutores que tenham paciência no trânsito, respeitem os limites de velocidade. Hoje, um grande fator que nós temos aí é a questão do uso dos aparelhos de telefone. Ele é bom, mas fora do trânsito. Então, no trânsito, a gente tem que ter essa cautela, tem que ter essa atenção. E a principal dica que a gente sempre deixa, se beber, não dirija. Muito bem. Muito bem. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Nós estamos agora estreando hoje aqui na TV. Olha só que honra ter vocês aqui, não é mesmo, Juliana? E a gente recebeu aqui nos estúdios Jaqueline Alves, especialista em trânsito, Tenente Jober Dornelas, comandante do anel rodoviário. Estamos bem nesse Tribuna Livre, hein, gente? Estreando em alto nível. Muito obrigada, gente. E Obrigado, terminando esse Tribuna Livre de hoje, gente, agradecendo, né, todo mundo que participou. Pedir para você continuar conosco, mandar a sua contribuição no nosso WhatsApp 994122179. Amanhã temos enquete também, né? Gente, vamos chamar também vocês para participar do nosso Instagram, gente. Lá na TV Horizonte Oficial, Rádio América Oficial, todo mundo. Ó, nós estamos agora, gente, numa transmídia, que é muito chique, Convergência. Nós estamos em tempo real no YouTube, nós estamos na Rádio América, nós estamos aqui na TV, tem Instagram. Gente, participa com a gente, queremos ouvir vocês também, não é mesmo, Ju? É isso, Tribuna Livre vai terminando, vai ficando por aqui, né, nesse projeto de convergência do rádio e a televisão, conduzido pelo Padre Samuel Lopes. Daqui a pouco vem Rede Notícia? Isso mesmo, tem Rede Notícia aí, gente, com a apresentação de Júnior Brasil e Nikele Fonseca. E olha, queremos contar mais uma vez, vamos chamar mais uma vez, né, Ju? Vamos participar com a gente. Essa semana nós temos excelentes temas e não seríamos nada sem vocês. Participa com a gente, vamos embora. Bora lá, né, Ju? Bora! Daqui a pouco, Rede Notícia e Rede Entrevista hoje, falando sobre os painéis de LED na Praça 7, a partir do 12:30. Continue com a gente. Beijo grande, até amanhã. Bora lá, gente!